Sonja, uit mijn ogen! Schepsel van Satan. Moeder, ik ben terug. Wat zeg je me daarvan? Het zwarte schaap is ook weer terug, hè? Dat zie je toch? Hier, met 2 zonen. Klaar voor de dek. Wij zoeken op korte termijn een man. Een man. Ja, wie niet? Mooie motor. Is het een goed nest? We willen hem er niet bij, maar het is mij uitsluitend te doen om een kind. Er is niets dat voor altijd sterft. Er blijft altijd iets achter. Een klein deeltje waaruit iets nieuws groeit. Antes da gente entrar no filme, né, propriamente, é um filme de 1995, é um filme que a gente... Foi um pouco intuitiva a escolha do filme, né, no final das contas, mas a seleção era assim, os filmes que a gente gostou muito, né? Então, esse era um deles. Enfim, a gente rapidamente, sem pensar muito, pegou esse filme. E eu fiquei muito emocionada de assisti-lo novamente. Acho que quando a gente viu ele no cinema, deve ter sido no lançamento, em 1995, então tem 20 anos, né? São questões que ainda são atuais, né, e impactantes da mesma forma. A gente vai discutir um pouco essas questões aqui. E antes de falar desse filme incrível, então, que a gente acabou de ver, precisa falar um pouco do projeto, que a gente acredita muito nele, né, que a gente não se trata de um projeto exatamente de formação, de complemento de formação, nem nada, né? A gente pensa num projeto bom, um projeto prazeroso, um projeto de lazer, um projeto como um bolo de chocolate. O bolo não passou, gente, para todo mundo. A gente acredita no encontro, né? A gente acha que a universidade é esse local de troca, de interlocução, de conversa, de diálogo. Então, a gente pensou no projeto todos os fenômenos que a gente trabalha, que a gente aborda, seja o esporte, seja o lazer, atividade física, o brincar, dentre outros do movimento humano, a gente, como da área de humanas, né, tenta ampliar esses conceitos, estendê-los o máximo que a gente pode, e nunca instrumentalizá-los, né? Então, a gente nunca vai pensar o esporte que serve para alguma coisa, para a disciplina, né? O brincar para a educação, nem o cinema como formativo ou como entretenimento meramente, né? A gente pensa como um fim em si mesmo, porque eles encerram esses fenômenos inúmeras possibilidades, né? E o projeto mostra isso. A gente costuma brincar que ele não serve para nada, mas aí é que ele serve para um monte de coisa, né? Dentro desse território. Então, esse filme é um filme bem forte, né? Ele foi descrito por algumas pessoas quando ele foi lançado. Eu fiquei lendo algumas críticas, né, mais antigas, na época do lançamento do filme, e algumas pessoas descrevem ele como um conto de fadas. Interessante essa ideia de conto de fadas. Eu até fui ver o que era conto de fadas, né? E aí essa expressão tem a ver com destino, né? Com uma trajetória, né? De um personagem que tem que atravessar aí enfrentar muitos desafios, enfim, né? E achei que fazia sentido até essa denominação. É um filme de 1995, como a Soraya falou, é uma diretora holandesa, né, chama Marleen Gorris. É interessante que é a primeira diretora, ele ganha o Oscar em 1996 como o melhor filme estrangeiro. E só alguns dados, a gente não vai falar muito de aspectos técnicos que a gente não sabe essas coisas, né? Mas só algumas informações interessantes. Ele ganha o Oscar e quando ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, ele é a primeira mulher diretora que ganha.
Aí eu fui pesquisar, a primeira mulher, então, diretora de filme estrangeiro. Eu pensei, então, qual a primeira mulher norte-americana, né, de filme americano? Não, só 2010. Tá? Então, ela é a primeira mulher que ganha, que dirigiu, e o Oscar está praticamente na 88, né, 90 edições quase. Né? É só um dado, né? Só um dado, mas interessante. A gente teve recentemente aí várias questões associadas à indústria do cinema, questões de gênero, entre outras. Né? Mas aqui esse filme traz essa questão. Interessante também que quando ele ganha o Oscar, aqui eu vou fazer um merchandising, que eu sempre faço, da onde eu venho, ele concorreu com o Quatrilho, que é um filme nacional que foi rodado no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, né, baseado num livro do José Clemente Pozenato, que é um livro muito bom, recomendo então aí lá do sul do Brasil. Mas quem ganhou o Oscar foi realmente esse filme, né, A Excêntrica Família de Antônia. É interessante outra coisa que eu achei, né, curioso, que o nome do filme é Antônia. No inglês ele é Antonia's Line, tipo família de Antônia, mas no português ele já é A Excêntrica Família de Antônia. Virou excêntrica já quando chegou aqui, né? Começou normal, né? Começou só Antônia. Daí já chegou aqui, já ficou excêntrica. Né? Por que é excêntrica? Né? Bom, então aí nós temos essa ideia do destino, né? Do excêntrico, da heroína, aí, ou enfim, de uma figura que atravessa gerações, né? E essa questão do tempo que aparece muito forte no filme. Né? Isso aí fica bem claro, sempre tem uma questão cíclica ali no filme, né, de mostrar as estações, de mostrar a lua, de mostrar... Tem algumas marcações ali que mostram essa passagem do tempo. Né. E aí no filme tem várias outras questões. Né. É engraçado que falar um conto de fadas, mas aí a gente... Só algumas rapidamente. Né. Morte e nascimento, que é o tema mais forte, talvez. Mas aí a ideia, né, do milagre da morte é curioso, isso, né? Diferente. Né? A maneira como a mãe da Antônia morre, a maneira como a Antônia morre. Né? A noção do nascimento, né? O estupro, o aborto, a loucura, o suicídio, o assassinato, as diferentes identidades de gênero, e etc. E uma noção e nada que se aproxime da noção de perfeição. A noção de perfeição, ela é bem, né, não existe uma noção de perfeição muito, né, é simplesmente um fluir ali da vida e de diferentes personagens que convivem, né, e parece que as coisas vão se organizando na história do filme, né, a cada novo acontecimento, a cada novo ciclo. Tem também uma questão interessante no filme, que é o dentro, a família da Antônia e o fora da família da Antônia. Né? A família da Antônia, ela vai ganhando uma dimensão cada vez maior, né? E ela vai ocupando mais espaços. Então, como acontecem as relações na família, dentro, né, da passagem da grade que tem ali, separando a casa, né, e o que é fora, né, da casa, no vilarejo. Né. Então, fica bem demarcado as posições masculinas e femininas, por exemplo. Né. A igreja é interessante, chama bem a atenção logo no começo. Né. Então, tem as mulheres de um lado, os homens do outro. Né. O bar só tem homens do lado de dentro, as mulheres estão do lado de fora. Né. A primeira aparição bem mais forte dela é ela entrando no bar, né. E aí tem já uma sinalização de uma das temáticas principais do filme. Né. E o quanto a família vai ganhando uma dimensão maior em relação às relações que acontecem dentro do vilarejo. O que a gente vai tentar fazer sobre o filme, tudo que eu sei de aspectos técnicos históricos é o que eu falei. Tá? Então, a gente não vai se atrever a ficar falando, a discutir aspectos mais do cinema, propriamente. Nós não somos estudiosas dessa área, mas nós sim pensamos o corpo, e por isso esse projeto, né, o cinema e corpo,
e como a gente se coloca no mundo, como ser no mundo, enquanto uma presença corporal, que estabelece relações através dos nossos gestos, da nossa corporalidade, da nossa expressão. Né? Então, a gente vai fazer uma reflexão aqui a partir da questão do corpo, da nossa presença no cinema, e especialmente na posição de espectador. Tá? Nós vamos falar dessa posição, de quem está assistindo o filme. A gente pensou, então, nesse aspecto. Estou marcando tempo porque a gente combinou uma aula de 4 horas, como a gente costuma fazer na faculdade. Tem uma questão, uma dimensão que a gente tem trabalhado nos últimos meses. A gente está sempre às voltas, né, com as questões da filosofia, por diferentes motivos, enfim, interesses, mas a gente tem trabalhado bastante com a dimensão da ética e da estética. E que aparece, por coincidência, no final das contas, com muita força nesse filme. Né? Então, a gente queria dizer um pouco também de como é que a gente percebe essas dimensões. Quer dizer, porque a Antônia ela vai trabalhar, então, de repente, com... Ela chega nessa vila, apresentando essa vila para a filha dela, né? Uma cena muito bonita. Ela fala, olha, é aqui que eu cresci, é a casa da minha mãe, o vilarejo continua igual. E esse continua igual, ela está dizendo, ela está mostrando que aqueles valores não mudaram, né? Que aqueles valores, o que é normativo ali continua a mesma coisa. Né? Então, todo esse primeiro momento do filme que a Ana estava falando é um pouco dessa apresentação do que são esses valores, então, essa moralidade que ali está bem recortada, bem instituída. Né? E, a partir de um segundo momento, como é que a Antônia começa a romper devagar com isso? Né? E por que ela consegue romper também ao mesmo tempo? Né? Porque, enquanto ética, enquanto sistema de valores, a gente não tem uma coisa estanque. Né? A gente tem lá uma normatividade que ela pode, enfim, ser quebrada. E por onde que ela começa a ser quebrada, então? Pelo diferente, né? Pelo olhar da mulher, pelo olhar do deficiente, né? Pelo olhar do não normativo ali, né? Da criança, enfim, né? Do louco, da mulher que uiva. Então ela começa... Então essa estrutura de tradição, essa estrutura dos costumes, no qual todos nós estamos inseridos, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela é uma estrutura, ela é um contorno. Mas, se ela é muito rígida, né, se a gente não consegue se abrir para a atualização das novidades do tempo, ela começa a apresentar falhas, né, que é onde a Antônia e a filha dela vão pegando, né, os problemas. Então, por exemplo, o padre, que, enfim, né, super... com um discurso bem conservador ali, claro, da igreja, né, bem moralizante, ela pega uma brecha de uma falha dele, né, eles ali, né, o conjunto, ela com o Bas, para dizer, veja bem, não é tudo tão perfeito assim, né, teu discurso ainda... Né, então, ela vai encontrando essas saídas para começar a trabalhar, então, com uma quebra de uma ética ali que está muito enrijecida. Então, o filme ele é muito forte. Imaginem vocês, 20 anos atrás, né, quando a gente assiste pela primeira vez, porque, claro, a gente já está pensando, então, já há um tempo, principalmente as mulheres, né, sobre esses valores normativos muito fortes, e aí vão aparecendo essas figuras, então, e o cinema trazendo, né, essa ética, junto com essa estética também, né, que é muito bonita desse filme. Quer dizer, a estética também é algo relacionado aos valores, o que a gente considera belo e bonito. Né? E a gente costuma tentar aproximar, tanto no esporte, principalmente no esporte, isso é muito forte. Né? A gente tenta aproximar a ética e estética na nossa vida cotidiana, né? Esses pares de opostos, a gente tenta fazer isso com bastante precisão, quer dizer, a ideia do bom, do belo e do justo. Né? E a Antônia, ela não é uma mulher modelo de beleza hollywoodiana, né? Aquele padrãozão que a gente estava acostumado a ver, então, encontrar no cinema. Uma mulher comum, é uma senhora. Né? Mas, por conta
dessa questão ética dela muito forte, né, que vai se revelando no filme. No começo parece que ela é uma transgressora, e ela é daquela moralidade, né? Mas enquanto e aí vai se revelando uma pessoa extremamente ética, porque ela está acolhendo os diferentes, porque ela está pensando por outras lógicas, sem deixar de levar em consideração aquilo que a gente pensa também como uma moralidade maior, né, que seria uma ética mais universal, digamos assim, né, se é que isso é possível. A gente tenta, mas não consegue. Mas, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos é uma normatividade ética maior aí, que serviria a todos os povos, baseado na ideia da empatia do pós-guerra, justamente no momento desse filme. Né? Quer dizer, você vai se condoer com a ideia da dor do outro, da fome do outro, do sofrimento do outro, puxar isso para si e aí colocar então esses padrões, essa moralidade então como um fundo universal ali. Então é bem interessante, né? E é interessante como, com o passar do filme, essa beleza então se revela, porque não está destituída da boa ação da Antônia, né? Então, é uma mulher muito bonita, vai ficando cada vez mais bonita, e quanto mais velha, mais bonita ela vai ficando, né? Então, isso é maravilhoso, é incrível. Ela vai trazendo questões que até hoje a gente ainda trabalha com tabu, aborto, né? Aquela cena é muito boa, né? Aquela cena que tá a Teresa fala, eu tô grávida, e fica todo mundo em volta, e aí vai sim, não, né? Quer dizer, coloca já a escolha de ter filho ali nas mãos dela, né? Tem a questão toda muito forte da violência que as mulheres sofrem, das profissões, das artes. E o homem, no filme, ele aparece, é bem diferente mesmo, né? Porque ele aparece, muitas vezes, ou ele é só um reprodutor, né? Como no caso ali para a mãe da Teresa, a Daniele. Para a Daniele, ela só quer um homem para reproduzir, para engravidar, para ter filho, para mais nada, ou então ele é retratado com uma masculinidade bem agressiva, bem animalesca, bem irracional, né? Ou com aqueles requintes de poder do extremo patriarcado. Com exceção, claro, do Bas, que é um viúvo, que está ali, que compreende, que é mais, né, enfim, que vai trabalhando dentro dessas outras coisas. Então, é um filme que ele vai abrindo umas janelas, né? Algumas possibilidades da gente pensar, então, dessas questões de ética e de estética. A figura da janela é muito forte, né, na questão do filme. Sempre tem uma janela emoldurando a passagem do tempo, que é bem retratado por alguns elementos da natureza, né? A lua, o uivando a lua, sempre tem a mulher, né? Passa um tempo, a mulher está uivando para a lua. Passa outro, está uivando para a lua. No final, o corte da árvore, né? Aquela cena muito bonita, a Antônia com a bisneta, né? A árvore envelheceu e as duas estão ali, né? Uma geração jovem e uma mais nova. E isso que o cinema faz, né, que as imagens trazem para a gente pensar, então, nesses pares de opostos, tanto a ética quanto a estética, a vida, a morte, o bem e o mal, e essa tentativa de equilíbrio, né, que a gente encontra também muito no esporte. Quando a gente vê o jogo, são imagens muito poderosas, são dramas humanos muito presentes ali, né, e no cinema do mesmo modo, né, quer dizer, você tem... Acho que a Ana fala um pouco dessa entrada, né, dessa entrega corporal que a gente tem, dessa participação efetiva que a gente tem no cinema, né, na hora que a gente está aqui assistindo a vida da Antônia Lines, né, como diz em inglês, não é excêntrica, né, mas é a vida dela mesmo, que vai ficando excêntrica. Excêntrica é proceder com a legislação brasileira. Sim, que é muito diferente. É isso, né? Essa família que ela apresenta. No final, tem sempre a cena da mesa, né? Desde o começo tem a mesa. A primeira mesa é lá a Antônia com o Bas, com os filhos dele, na hora que ele está tentando
né? A segunda mesa, quer dizer, essa mesa ela vai ficando cada vez maior, mais ampla e mais diversificada. Então tem essa questão estética junto com essa moralidade aí muito forte nessa apresentação das refeições da família da Antônia, né? Até por fim a última mesa onde estão presentes os vivos e os mortos, né? Que é lindo demais aquilo também, né? Quer dizer, é muito comum, né? É uma imagem muito comum. É uma mesa fora, uma mesa que não é dentro, uma mesa que integra, é a refeição, é o bolo de chocolate. Enfim, são coisas que a gente preza bastante, né? E que a gente tenta pensar o projeto dentro dessas bases, né? E a questão da morte no nascimento muito presente também, mas dessa maneira, né? Com uma certa leveza, que não é necessariamente só do cinema, mas da vida também, né? Dependendo de como... Então, logo que eu comecei a assistir o filme novamente, né? Que tem aquela imagem, ela diz, eu vou morrer hoje, vai chamar todo mundo que eu vou morrer hoje. Ela não está necessariamente triste que ela vai morrer hoje, né? Ela está se despedindo, mas ela tem uma certa curiosidade. A menina, a Sara, tem uma curiosidade. A Sara é quem escreve, né? É a da literatura, quem escreve a história. Tem uma curiosidade, nossa, o que vai acontecer com a minha avó? Eu não vou piscar, né? Eu quero ver o que vai acontecer com ela. Eu quero ver como é nascer, eu quero ver como é morrer. Os mistérios, né, da vida. E eu lembrei dessa senhora lá do Maranhão, que nos recebeu, a dona Florezinha, mãe do Tião, em pesquisa de campo, já fazem muitos anos. E, sei lá, acho que 10 anos. Era uma figura, uma mulher maravilhosa, tipo uma Antônia da vida, para vocês verem como é que a literatura imita a vida imita a literatura e vice-versa, né? São imagens muito fortes. Mas eu encontrei a Ana, a filha dela, e eu falei, como está a mãe? Ela falou, a mãe está bem, né? A mãe agora inventou que vai morrer, né? Então está se preparando, mas já tem meses que a gente está comentando essa notícia que ela está esperando. Ela já deve estar com 90 e poucos anos, e ela andou por aí pedindo, então, encomendando tecido, encomendando pano, aí veio um pano lindo, maravilhoso, importado, que é para tecer a roupa da viagem dela. Ela diz isso, a roupa da minha viagem, que é a roupa que ela vai ser enterrada, né? E aí ela vai para uma comadre e diz, você faz a roupa da minha viagem? Eu, Deus me livre. Eu vou fazer a roupa da sua viagem? Tá louco, credo, tá querendo que eu mate a senhora? Não. Até que, por fim, ela andando lá em Cururupu, no interior do Maranhão, encontrou a comadre que falou, não, eu faço a roupa assim, a roupa que a senhora quer, do jeito que a senhora quer, e tá lá. Aí fez a roupa, não morreu, já tem um tempo isso. Emprestou a roupa para a neta casar. A neta casou com a roupa da morte da avó. Está toda uma história, mas é interessante porque ela está muito faceirinha com a ideia da morte. Ela está muito curiosa, não que ela queira morrer, né? Mas ela está aberta a essa possibilidade, né? O Deleuze fala dessa viagem, essa viagem sem sair do lugar, que é justamente, precisamente, a experiência do cinema, né? Ou experiência do bom livro, ou experiência de uma boa partida, né? Essa nossa participação, inclusive neurologicamente, né, já está confirmada a questão da participação. Quer dizer, não, a gente participa assistindo também, né, enquanto telespectador, tanto dos jogos, quanto da leitura de um bom livro, quanto do cinema, somos participantes. Eu falo muito aí, ó. Aí, ó, agora eu vou falar bem rápido. Então, é o seguinte, pessoal. Eu vou ler, que é para não me perder, tá? Era uma vez... Não. Bom, acompanhando essa reflexão da Soraya sobre como nós participamos do filme, né, ou da arte de um modo geral, né, pensando do ponto de vista do espectador, aquele que assiste, né, como que a gente vai ao cinema? O cinema exige uma participação corporal, tá? E isso é forte, é uma grande participação corporal. Tá? Embora a gente pense assim, não, mas eu vou sentar, só vou ficar olhando e ouvindo. Né? Mas veja, começa já que a gente escolhe o filme. Né? Então tem uma sinopse, eu tenho um trailer, né? Tem uma sinopse lá que diz assim, após o fim da Segunda Guerra, a Independente Antônia voltou à cidade natal acompanhada da filha e estabeleceu uma comunidade. Assim teve início uma saga familiar.
2, 3 frases super simplificadas, né? E a gente escolhe algumas ali. A simplicidade da sinopse, ela revela a grandeza do filme. Porque o filme não precisa da sinopse ou da reflexão que se faz a posteriori para que ele exista. O filme vale por si próprio. O trailer também ele ajuda, né? Às vezes ele até diz demais, ou enfim, não é muito bom, mas ele ajuda, dá algumas dicas. E a gente faz algumas escolhas. E a gente vai no cinema. Tá? Tem ali uma energia. Né? Tem gente aí que podia estar fazendo outra coisa, podia estar dormindo, podia estar, né, assistindo TV. Não, eu vou no cinema. Tem um empenho aí. Aí a gente chega, entra na sala e senta. Nós ficamos sentados 2 horas aproximadamente. Em qual outro momento do nosso dia, fora a TV, tá? Não vale. Mas a gente fica concentrado, com toda a nossa energia e atenção em uma única atividade. Toda a atenção, a sala de aula não conta que o pessoal não fica com atenção, não que eu sei, tá? É todas as coisas ao mesmo tempo, menos atenção no que está acontecendo lá, né? Celular, não sei o quê, não sei o quê. Tá? O cinema, o quê? A gente tem que entrar, a gente tem que... Apagam-se as luzes, certo? Foco, né? Foco. Não pode ter celular tocando, embora algumas pessoas insistam nisso, mas são pessoas que ainda não aprenderam, estão aprendendo ainda. Mas a gente precisa, de certa forma, se concentrar. Não dá para assistir um filme com atenção fazendo outra coisa, batendo um bolo. Alguma coisa não vai dar certo. Tá? Ou o bolo ou o filme. Depois você fica perguntando para a pessoa, mas o que aconteceu? Né? Ou você diz assim, eu odiei aquele filme. E assim, mas não prestou atenção, não entendeu nada. Né? Então... já começa por aí, exige um esforço. Tá? Quando a gente entra, e o filme não começou, a gente fica se retorcendo na cadeira. Né? E aí, hoje em dia, ainda fica todo mundo tentando ainda mandar uma mensagenzinha, ainda postando uma foto, alguma coisinha. Né? Porque quando começa o filme ajusta a nossa corporeidade na poltrona. Tá? Se a gente olhar... né, essas imagens que mostram os espectadores, tem uma sintonia ali. Né? O filme ajusta o nosso olhar. O nosso olhar ele carrega toda a nossa corporeidade ali, naquele olhar. Tá? E aqui, quando eu falo olhar, eu vou falar de percepção de um modo geral. Pode ser, né, a percepção de um modo geral. A gente vai falar mais em olhar em função do cinema, mas né, a audição, enfim. Tá? Tanto é que ele ajusta que o cinema brinca com a percepção, né? Brinca, e é legal porque ele nos ensina também como nós percebemos. Né? Às vezes a gente ainda tem um pouco esse ranço de os 5 sentidos, né? A visão, o tato, o olfato. Mas no cinema a gente vê o calor, a gente vê o sabor da comida, a gente vê a dor, a gente vê a alegria. Né? E aí a gente percebe, né, como a gente consegue estender a nossa corporeidade, né, de diferentes formas. Esse é um exemplo. Né? O cinema é um exemplo bom, né, de mostrar. No cinema, ele exige um calar espontâneo. Já falei um pouco disso, né, mas a gente fica quieto porque a gente quer ficar quieto. Não foi porque alguém mandou. Né? Porque a gente sente essa necessidade. Esse calar-se não é só ficar em silêncio, não falar nada. Não é só isso. Esse ficar em silêncio ele diz também de abandonar um pouco uma posição de quem sabe tudo. Significa que a gente, de certa forma, se deixa habitar por outras lógicas. E isso é muito legal. A gente se deixa levar pela imaginação de outra pessoa. Uma pessoa escreveu aquela história. Uma pessoa dirigiu aquela história. Atores deram vida àqueles personagens. E a gente permite que essas pessoas, né, que essa construção, que é o filme, o cinema de modo geral, nos habite. Né? E nós ficamos surpresos. Tanto é que a gente não sabe tudo, que a gente fica surpreso. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme. Não foi no cinema, porque na minha cidade só tinha um cinema. E provavelmente não passava esse tipo de filme. Foi provavelmente uns 2 anos depois, na casa de alguém, que eu não lembro direito, mas era alguma festa muito estranha, com gente esquisita.
com VHS, né? Claro, obviamente uma fita. Eu não lembro, esses dias antes da gente decidir o filme, eu pensei, aquele filme é muito bom. Mas o que acontece? Eu não lembro bem, eu só lembro que foi muito forte quando eu vi. Eu não lembrava, eu não sei se, na época, que tipo de reflexão eu fiz. Eu só lembro que o filme foi muito impactante e que eu achava muito bom. Impactante no corpo. Tá? Eu não lembrava da reflexão que eu fiz depois do filme. Tive que rever o filme para... deve ter sido por isso. Não sei, né? Mas o filme, ele nos habita. Né? O Wim Wenders, né, esse diretor, ele tem uma fala bem interessante naquele documentário Janela da Alma, é uma parte que não entra no documentário, mas está disponível no YouTube. Ele fala, o filme a gente não tem opção, depois que a gente entra para ver, não tem só se a gente não vê, só se a gente levantar e sair. Então ele fala que se ele está vendo um filme que ele não gosta ou que ele acha que vai ser ruim para ele, ele sai. E ele disse que ele aprendeu isso com a esposa dele, que no começo ele não fazia isso. Ele achava que era uma falta de educação, enfim, mas ele disse, mas aquela imagem, aquela cena ou aquela história, não tem como desver. Né? Não inventaram, mas eu não queria ter visto isso. Não, já foi. Né? Não tem como desver. Porque até se inventarem essa máquina, me avisem que eu gostaria. Tá? De desver várias coisas desse mundo. Mas, enfim... porque tem um impacto. Não que todos os filmes tenham um super impacto, não, né? Obviamente, aí os impactos, ou a maneira como o filme nos toca, ele é diferente, e é diferente de pessoa para pessoa. Né? O filme tem uma riqueza sempre muito grande. Né? Então, ele pode nos afetar pela história, pelas questões que a história levanta, pelas reflexões que são realizadas a posteriori, mas também pela própria estética do filme, pela iluminação, pela fotografia, pelos personagens, pelos atores. Né? A gente escolhe filmes de diferentes maneiras, pelo estilo, pelo diretor, se é comédia, se é tragédia, pelo estilo, né? Enfim, ele nos pega pela mão, mas de diferentes formas. Mas ele nos pega. Então, esse silêncio do qual eu estava falando não é só um silêncio do ficar quieto, mas é um silêncio de se levar, de deixar levar por outras lógicas, que esse filme faz muito bem em relação a alguns aspectos, especialmente a participação da mulher, ou, enfim, né, uma organização diferente da própria família. Né? Mas esse olhar, que é o olhar que se deixa levar, também é o olhar que interroga. Né? A gente pensa, mas eu sento e eu recebo essas imagens. Né? Mas não é só isso. A gente vai em direção ao mundo também com esse olhar. O olhar apalpa. Né? A Marilena Chauí fala um pouco isso num texto sobre o olhar. O olhar é tocar a distância. Né? É estender a nossa corporeidade. Tanto é apalpar a... então, eu ia falar. Tu estragou agora. Tanto é que apalpa que a gente se sente incomodado quando tem algumas pessoas nos olhando de alguns jeitos. Né? E a gente não tem muito como provar isso, as pessoas acham que a gente está louca. Mas aquela pessoa está me olhando de um jeito. Né? Mas incomoda. O olhar apalpa. A única pessoa que é imune a isso são os garçons. Tá? Mas as pessoas, no geral, se sentem incomodadas com o olhar. Então, isso significa dizer que, com a nossa percepção, a gente estende as fronteiras da corporeidade. O filme, ele nos ajuda a brincar, a exercitar diferentes formas de olhar para o mundo. Tem um ritmo, a gente tem que acompanhar o ritmo do filme, né? O ritmo eu não sei os nomes técnicos aí, pessoal do cinema, perdão, né? Mas o ritmo do enquadramento ali, o foco, o close-up, todas as coisas, né? A gente não faz essa escolha. Tá? Quando eu estou aqui, olhando para vocês, eu escolho, vou olhar para cá, vou olhar para lá, vou olhar para cá, né? Mas o filme, eu estou olhando para o filme, é a direção que vai dizer. Agora eu vou olhar para um quadro amplo, agora eu vou olhar para um detalhe, agora eu vou olhar... E a velocidade com a qual eu olho também.
Né? Pega um filme do James Bond, por exemplo, é um ritmo de olhar. Pega um filme como esse, é outro ritmo. No começo a gente já fica assim... aí você entra no ritmo do filme. Né? Quem é muito acostumado com filmes mais velozes pode estranhar. E o contrário também. Né? Quando a gente está mais acostumado com um ritmo mais lento de filme, a gente entra num filme de ação... Quando vê, terminou o filme. Começou e já terminou, porque aconteceu tanta coisa que não deu tempo de participar nem um pouquinho do filme. Ele já disse tudo, já fez tudo, já resolveu tudo. Né? Mas isso a gente percebe que existem diferentes formas de olhar para o mundo. Então, olhar e perceber, de um modo geral, não é uma questão apenas inata ou genética. Ela é aprendida. Nós olhamos para o mundo... A forma como nós olhamos para o mundo é aprendida, é construída nessa relação. E o cinema nos ajuda a perceber diferentes formas de olhar o mundo, ou de imaginar o mundo, se assim quisermos. Que diferentes mundos são possíveis. Tanto são que a gente não se surpreende tanto. Né? A gente aceita o inusitado no filme. A gente se deixa levar. A gente não levanta porque isso é mentira. Não, isso é uma mentira possível. Então, esse olhar, que é o olhar que se deixa levar, também é o olhar que interroga. E talvez a gente possa aprender novas formas de interrogar o mundo, né? De brincar, de perceber novas realidades possíveis. A gente fala pra caramba, gente. A gente vai parar, gente. Eu vou fazer, então, uma parte final aqui. Tá. Então, 2 partes finais. Essas diferentes formas de olhar para o mundo, eu acho que é algo que a gente queria dar um pouco de ênfase, talvez, hoje, nessa sessão. Né? Por quê? Porque, de novo... A moralidade e os costumes, quando a gente nasce dentro dessa estrutura, parece que eles sempre tiveram aí. Né? Mas, como todo sistema de valores, eles foram criados. E eles podem ser quebrados, questionados, ampliados. Né? Então, o cinema, a literatura, a atualização de imagens, o esporte, o movimento humano, a ginástica, né? A gente tem aqui uma super representante da ginástica, né? Tem que homenagear a nossa... Não, mas a ginástica, ela mostra diferentes padrões. Né? Quer dizer, cada vez que um atleta sobe lá naquela barra e ele faz alguma coisa maravilhosa, que nunca ninguém fez antes, tem uma quebra ali de um valor fundamental. Os juízes ficam todos de cabelo em pé. Né? Quer dizer, como é que nós vamos avaliar isso que não estava dentro do nosso sistema de valores até então, mas que é incrível, é maravilhoso, é fenomenal. Né? Então, são formas de expressão humana que vão trazendo, né? E aí, nesse sentido, a gente faz mesmo, de fato, uma homenagem às novas gerações, em especial às meninas, às nossas alunas, né? Porque eu acho que vem trazendo aí, a gente vem aprendendo com elas, não só nós, as outras professoras mais velhas da USP todas, né? As professoras seniors, né, aqui da universidade, falam muito isso, né, do quanto, então, que as alunas, em especial, nada contra os meninos, tá? Mas eu acho que essa mudança, essa nova moralidade, o que é, então, ser mulher hoje, dessa forma, por exemplo, né, já avançando em aspectos que o filme, por exemplo, já estava colocando 20 anos atrás. Né? Então, a gente também... vai pensando e vai refazendo esse sistema de valores, a gente com a experiência dos mais velhos, não tão mais velhos assim, mas um pouco mais velhos, né? Não, você é mais velha que eu, ela é mais velha que eu. Com essa experiência, e dialogando, então, com essa força que vem do questionamento dessa normatização, né? do que isso que está aí. Então, olhar para esse diferente, alargar essas fronteiras. Né? As fronteiras, a gente fala sempre, pensa também bastante a palavra da fronteira. Né? Quando a gente fala de fronteira, a gente
porque a gente trabalha com áreas fronteiriças, né? Humanas, tal, não sei o quê. Então, faz tudo fronteira, cinema, que essa fronteira não é propriamente um limite, né? Ou uma parede, ou uma separação, mas ela é um lugar que respira, né? Que troca, que entra em contato, que dialoga, que apresenta esse diferente. Então, isso é muito importante. E, ainda, só para fechar, falando dessa percepção que a Ana estava trazendo, não importa tanto a reflexão, né? Muitas vezes importa a experiência vivida. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando muito do vivido. Então, eu não lembro exatamente o que falava aquele filme, como era, qual o ator, o diretor, o nome do filme, mas eu lembro da experiência vivida, né, do impacto que ele me causou. Né? E não só porque eu vivi, veja, assisti ao filme, né, participei do filme, então é um impacto do filme, é um impacto do jogo, um impacto de uma obra da qual você participa, mesmo seja fazendo essa obra, né? Seja jogando o jogo, ou seja assistindo o jogo, de qualquer forma. Né? Então, a participação ela envolve todas essas facetas, né? Essa participação corporal. E agora a gente vai terminar mesmo. Tá? Prometo. Porque nós queremos perguntas e também queremos as contribuições. Muito bem. Então, mas encerrando mesmo, essa inquietação que o cinema provoca, ou as diferentes formas, né, de arte, é uma das suas maiores contribuições. Talvez uma das maiores contribuições não seja da ordem do conteúdo, né, mas da ordem da inquietação, da ordem da possibilidade de termos experiências diferentes, né, visões diferentes, enfim, diferentes maneiras de olhar para o mundo, de pensar ética, no caso, estética, enfim, né, as relações humanas. E o Ismael Xavier, acho que tem uma fala que esse é um olhar privilegiado no caso do cinema. A gente pode olhar sem impactar a cena que está acontecendo, né? Em poucos momentos também a gente consegue olhar sem ser visto, né? É um olhar privilegiado também, daquele que pode se deixar levar sem maiores consequências, né? E o filme pode provocar, sim, reflexões, mas ele pode ser também uma ocasião para compartilharmos dramas, comédias, enfim, compartilharmos um momento, né? Uma sala de cinema cheia, uma sala de cinema vazia sempre é diferente, né? A gente compartilha esses, né? A gente percebe quando outras pessoas estão chorando e a gente, estou chorando, mas tem um monte de gente chorando também, né? Enfim, quando a gente está rindo e a gente, enfim, pode viver esse drama juntos, né? E aí é uma outra questão. A arte tem isso, ela aproxima as pessoas, né, não necessariamente por um conteúdo, né, e ela é subversiva também por isso. Me parece que a arte é subversiva, né, porque todo regime opressor ou totalitário, a primeira atingir é a arte, né, é uma necessidade de controle, né, uma preocupação. Juntou gente, já é um problema, né, não importa o conteúdo, veja bem, não importa o conteúdo, né. O problema é que junta pessoas com algo ali mais forte, né, que vai além daquilo que a gente já sabia, né. E, enfim, eu acho bacana. Eu lembro da fala da música do Arnaldo Antunes, do Paulo Tatini, o meu olhar, o seu olhar melhora o meu, né. Então eu fiquei pensando que o olhar da Antônia com certeza melhorou o meu olhar, né? E espero que a gente tenha várias outras oportunidades de compartilharmos esse momento juntos. É isso. Agora vamos abrir para perguntas. Soraya, eu tenho uma pergunta. Não, é sério, gente. A gente tem pergunta. Vamos abrir para o debate. Quem quer fazer uma pergunta? Ganha um pedaço de bolo.
Oh. Vamos lá, pessoal. Animação. Só tem que falar no microfone, porque está sendo gravado. E aí vai para o YouTube. E eu falando errado. Michele, obrigada. Então, vem essa pergunta. Não? Tá. Então, enquanto isso, eu vou declamar uma poesia aqui, do Jaime Caetano Brown. Não, melhor não. Morena, ai, Michele. É Michele, da Escola de Educação Física e Esporte. Professora Michele. Vários pontos, né, que o filme me fez pensar, a gente já vem conversando, enfim. Mas eu acho que se tem uma palavra, para mim, assim, que representa o filme, é relação. A forma como ela relacionou e incluiu todas as pessoas ao redor da vida dela, enfim. E eu não tinha, né, nem percebido quando você começou a falar um pouquinho da estética, né, dessa questão da ética e da estética, e você foi para essa ideia do filme, depois a Ana colocou um pouquinho do enquadramento, do ritmo. Mas eu queria ampliar um pouquinho mais essa vinda de uma estética do corpo físico. Né? Eu também compreendo essa ideia de corporeidade, mas porque o filme ele traz, né, as relações, inclusive de marido e mulher, de possibilidades de amar daquele que você olha e fala, nossa, cara estranho. Nossa, esse ator é essa menina que é a atriz principal, né? E só depois que eles colocam no que é o belo, é mais reconhecido. Também não sei o que é o certo do mais reconhecido, mas você entendeu um pouquinho? É de propósito que o filme traz esses aspectos diferentes de atores e atrizes? Muito obrigada pela sua interessantíssima questão. Ela vai a autora vai introduzindo isso devagar, né? Eu acho que isso que é a grande, essa lentidão, né? Essa temporalidade que a Ana fala do filme, né? Quer dizer, que vai sendo também demarcado por muitos elementos da natureza, né? Mas é isso, quer dizer, se tem um padrão normativo, um padrão masculino, hétero, religioso, dessa moralidade, quais são os outros? Tem outros, existem outros, né? A Mostra Internacional de Cinema, a gente consegue vivenciar isso. A gente vê filmes, sei lá, da Coreia, do Nepal. Agora a gente esteve numa mostra, a gente fez uma imersão lá na Ciranda de Filmes também. O filme do Nepal, o filme da Índia. Quer dizer, vai trazendo outras questões, né? São outros parâmetros, outros valores do diferente, né? Então, porque essa beleza corporal, né, associada muito à saúde também, veja, tem várias ideias aí no filme, né, que ficam bem claras para a gente que trabalha com isso. Por exemplo, a ideia da morte, né? Qual é a morte ideal da pessoa? É essa aí que acontece no filme. Você dormiu e morreu, acabou. Não tem um sofrimento, não tem um purgatório, não tem uma travessia super dolorosa para você fazer, para você morrer, nem para nascer. Né? Nasceu, morreu. Todo mundo fala, queria morrer dormindo. Claro. Né? E como é que eu faço, então, para morrer dormindo? Como é que eu faço? É uma morte da saúde também. Né? É uma ideia um pouco dessa saúde, desse saudável. Quer dizer, você merece esse tipo de morte. Né? Você não vai ter um câncer porque você se cuidou toda a sua vida. Né? Vai colocando muito a nível individual uma ideia, um valor que ele é maior, que ele é... Deixa eu ver como é que eu consigo explicar. Por exemplo, outro dia a gente estava falando de meritocracia.
a meritocracia ela é algo positivo, né, enquanto um valor mais universal, claro, né? É óbvio que você tem que batalhar para conquistar as coisas que você quer. A gente ensina isso para os nossos filhos, né? Você tem que estudar, né? Se você quer um nascimento, você vai ter que passar pelo parto, você tem que ter sacrifícios, né? Enfim, todas essas questões que envolvem. Mas ela dentro de algumas questões ela é mais nociva, né? Então, numa sociedade desigual, a meritocracia não é boa, né? Essa ideia não é viável, né? Ela não é uma realidade, né? Então tem sempre que estar essa é a questão, né, do cinema, do filme, que ele vai trazendo esse outro corpo. Poxa, a menina ela é deficiente física, né? Ela é toda tortinha, o cara é tortinho. Pô, que casamento mais lindo, né? Começa então a contestar esses nossos padrões. Imagina, isso 20 anos atrás foi bem importante, né? O esporte, tal qual a gente conhece hoje, ele ainda é muito... Agora tem o Paralímpico, né? Quer dizer, tem outras coisas entrando lá. Nos Estados Unidos tem a questão dos transexuais, enfim. Quer dizer, quem é que nos representa também nesse esporte? Né? Que se até outro dia tem que ser aquele ideal daquela saúde, daquele corpo. Hoje a gente já está mudando isso também, né? É um movimento, né? Eu acho que tem uma coisa de estilos diferentes de cinema também, né? Eu fiquei lembrando assim as primeiras vezes que eu comi. Eu realmente não quero, eu não sou uma estudiosa do cinema, né? Mas gosto muito. E os primeiros filmes que eu assisti, mais ou europeus ou enfim de um outro tipo de filme, eu estranhei muito, né? Assim, ai, que gente estranha nesse filme. Daí eu pensei, olhei, e daí eu lembro de ter essa reflexão, isso eu lembro, né? Só que só tem gente estranha nesses filmes aí. E aí eu comecei a imaginar a minha família fazendo um filme, nossa, é igualzinho a minha família, né? Então, ou a minha família é super estranha, ou o filme é normal, com pessoas normais. Vamos partir do pressuposto que o filme é com pessoas normais, né? Essa ideia do normal, mas no sentido desse estranhamento, né? Eu estava acostumada com uma determinada estética, né? de um padrão de beleza, mesmo a velocidade, né? Então eu lembro o primeiro filme do Wim Wenders, por exemplo, que nem é, né? Assim, mas ai meu Deus do céu, 10 minutos para o cara atravessar um negócio lá. 10 minutos assistindo o cara atravessando um deserto, né? Mas coisa mais linda. Agora é uma das cenas que assim, de um dos filmes, né, que eu acho maravilhoso. Mas acostumar com um ritmo com o qual eu não estava acostumada, né? Isso do ponto de vista de uma pessoa realmente, né? Do ponto de vista do espectador, né? Entrar numa... E aí a gente percebe sim que essas outras lógicas elas são possíveis, né? Não é a gente que está errado sempre, né? A gente olha um outdoor e pensa assim, putz, estou errada, né? Não, né? O outdoor que está errado, né? Ora, bolas. Mais alguém? A câmera está com o microfone ligado. Se nós quiser só falar mais alto, fala no microfone. Ah, tá. Agora, Mi, eu acho que tem uma outra coisa da ginástica também, né? Quer dizer, da estética. Porque essa ideia do bom, do belo, do justo, ele é uma perseguição humana desde o início dos tempos, né? Então isso é muito interessante, como ele está tão presente no esporte, mas ele está presente em todas as artes no geral, quer dizer, e também, claro, beleza, algo discutível, é um valor também que se modifica através dos tempos, mas alguns elementos são imprescindíveis para essa ideia da beleza. Um certo equilíbrio, né? Um certo flow, um certo timing, um certo ritmo. Vou usar o microfone de você, porque está mais distante. Repete tudo. Quer dizer, uma certa organização ali, né? Isso são elementos estéticos aí, né? Que vão trazendo. Então, a Renata, por exemplo, nas pesquisas com a infância, tudo que ela vê, que ela registra, as crianças estão fazendo é bonito. Sim, tem uma perseguição. É bonito como? Bonito por conta desses elementos. Tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio entre pares de opostos, tem um ritmo ali, tem uma organização, é circular, é mandala, né? Quer dizer, remetem também às primeiras imagens, né? Que a gente
enfim, do nosso imaginário humano também, né, que vai trabalhando com essa ideia de ritmo. E isso que vai fazendo as coisas ficarem bonitas também, né, esses elementos. A gente sabe que na sociedade tem algumas coisas que as pessoas consideram mais belas do que outras e coisas que muitas pessoas consideram belas e outras coisas que poucas pessoas consideram belas. Aí como é que vocês acham que se constrói essa beleza hegemônica? Então, com algo que é belo e que leva muita gente a assistir tal coisa porque é belo. E outras coisas não são tão belas e poucas pessoas admiram. A gente acha um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, Kant, vamos falar da gente, vamos falar do Kant, né? O Kant, ele fazia isso, ele vai dizer que o belo, que existem coisas belas, né? Quando ele vai lá na Crítica da Razão Pura, existem coisas belas que são belas para todos. Né? É um pouco dessa tentativa de universalizar, ou se não os padrões estéticos, pelo menos alguns elementos da estética. Né? Há coisas que todo mundo vai achar bonito e coisas que todo mundo vai achar feio, independentemente dos valores presentes ali. Né? É um olhar, é um ponto de vista. Né? Hegel já vai dizer outra coisa, ele vai falar, não. A beleza vai depender da época, da cultura, do lugar onde as pessoas estão inseridas e do que elas estão enxergando como feio e bonito. Então, é uma discussão ampla, né? Mas a gente tem a questão do imaginário, que são essas imagens primeiras que já causam empatia automaticamente, né? Você tem facilidade com essas imagens, né? Então, por exemplo, para falar do cinema, a gente sabe que Guerra nas Estrelas, o diretor é um mega estudioso de mitologia, né? Ou seja, dessas imagens primeiras. Então, ele vai colocar ali no cinema, atualizado, a saga humana, o bem, o mal, né? A jornada do herói, enfim, várias questões ali. A IA de eterno com muitos elementos, efeitos especiais e pronto. Né? Quer dizer, mesmo esse cinema mais comercial, que a gente chama, né? Ele vai trabalhar com esses elementos, certamente. Né? Esse outro cinema, do qual esse filme faz parte, ele já vai tentar desconstruir. É uma outra vertente. Né? Mas não quer dizer que vai ser menos bonita. Mas vai trazer uns parâmetros de normalidade, mas talvez, né, menos ideais, porque aí você fica vendo esse cinema de super-herói e, puxa vida, em modelos, né? E aí começa a ficar algo muito distanciado de uma verdadeira família, ou de uma coisa mais... Sentar. Se levanta, se levanta. O legal é que... Mas eu falo, então, né? Já que vocês insistem. O legal é que a arte ela sempre vai também fazer o questionamento de alguns valores, né? Ou daquilo que a gente considera o belo. Né? Sempre a arte está aí para incomodar, né? Nesse sentido, no bom sentido da provocação. Né? E tem coisas que a gente abandona, tem coisas nas quais a gente insiste. A arte nos ajuda nessa experimentação. A gente não precisa é um ponto de vista meu mesmo, mas a gente não precisa necessariamente gostar de tudo, mas a provocação já nos ajuda bastante. A gente tem que sair do lugar comum a todo momento para questionar as próprias crenças, enfim, valores. E esse questionamento vai nos ajudar ou a reafirmar essas crenças, encontrar mais argumentos então para reafirmá-las, ou então abandoná-las e construir outras. Então, acho que o cinema, a arte de um modo geral, tem essa não só de mostrar o belo, enfim, mas fazer a provocação mesmo.
você estava falando? O belo faz provocação. Até, então, isso é legal da gente pensar também quando a gente fala de lazer, né? Que a gente pensa, o lazer não como um entretenimento, como algo que você tem que se ocupar, né? Porque aí ele entra no mesmo esquema de um consumismo desenfreado também, né? Mas é isso, é uma experiência que vai te transformar, que pode te transformar, não que vai, né? Então, você entrar no cinema, né, Gate of Heaven, a cortininha, tem sempre que é cortina, né? Cinema sem cortina não é cinema. Por que a cortina? Essa transposição, né? Esse convite para essa janela, para esse outro olhar, para uma experiência transformadora, que pode ser transformadora, né? Então, um bom livro, um bom cinema, a gente sempre vai estar pensando o lazer, talvez, aí, enquanto fenômeno, como uma chavinha aí que pode fazer essa modificação, ou essa reflexão, ou essa distensão desses valores, essa abertura, né, para novas possibilidades que a gente não tinha pensado, a gente não tinha visto, que a gente não tinha imaginado, ao mesmo tempo com empatia, com reconhecimento do humano ali, né? Porque a gente está falando sempre do humano. Pode ser outra cultura, pode ser outra coisa, mas ainda, ou no esporte de aventura, como a Ana gosta de trazer também bastante. Então, e uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar do Sinusp é esse cinema, que é a sala de cinema, que é nesse lugar, que é na rua, que não é no shopping, né? Porque isso já é um recorte, entende? O cinema de rua. O Nabil, que é um urbanista que a gente gosta bastante, ele fala que tirar o cinema de rua mata a rua. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, a gente estava lá na Ciranda de Filmes, é um festival de cinema sobre educação e infância maravilhoso, tal, e que foi ali na Augusta, naqueles cinemas da Augusta. E aquilo revitalizou a Rua Augusta, né? A presença daquele cinema, daquele tipo de cinema, transformou toda a Rua Augusta. Uma outra coisa, né? Em 20 anos, em 10 anos, a rua mudou também, né? Então, e até eu estava sentada lá no cinema, que ele tem uma portona enorme, realmente, para a rua, né? Para esse espaço. É incrível, é totalmente diferente de você estar num shopping, que já é um recorte também, né? A galera do rolezinho, por exemplo, não pode entrar, né? Então, não é mais como uma praça pública, não está para todo mundo. E eu sou muito amiga da dona do café lá, a Silvia, e ela virou para mim uma hora, ela falou assim, olha, não deixa a sua bolsa, porque isso aqui é como uma praça pública, as pessoas entram para ir no banheiro. E eu fiquei olhando para a porta do cinema, mas o risco não é ser roubado, o risco é esse encontro. O risco é o encontro com o outro, com a diversidade, com o diferente, dentro e fora do cinema. Então, ele revitaliza não só o espaço da rua, né, mas ele nos revitaliza também, né, enquanto revitalizador de imagem, de possibilidades, de encontros. Né, Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente queria agradecer muito a presença de vocês, super especial. Daqui 5 anos a gente fala de novo, viu? Então, aproveitem, gravou bem aí, Bruno, porque só daqui 5 anos. Então, a gente realmente... Pode? Acho que o filme ele traz uma abordagem muito forte do empoderamento da mulher. Enquanto uma mulher formada, bem confiante, ela mudou aquela cidade, aquele lugar que era tradicional. Ela chegou lá e começou a empoderar as mulheres, e as mulheres começaram a se unir e transformar aquele ambiente, né? Aquele lugar, assim. Não sei, achei muito forte isso no filme. E eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, o que vocês podem falar sobre isso. Ótimo. Gravar no YouTube.
Olha, eu acho que é um pouco diferente essa questão que aparece lá na aldeia 20 anos atrás das questões que eu imagino que estejam sendo colocadas hoje. Porque a aldeia lá, ela sim, ela rompe, mas isso já tem um caminho aberto, me parece, ali, para ela fazer isso. Tem uma aceitação, ainda que velada, né, porque ali tudo é meio velado, das atitudes dela. As pessoas sabem que ela está fazendo o certo, né? Eu acho que a ética ela vai muito por esse caminho, e aí dá para fazer a relação com os dias atuais, né? A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é correto. E o empoderamento de uma minoria só se dá com a união, não tem jeito, né? Quer dizer, na reunião do coletivo mesmo, da gente se fortalecer, porque, claro, se a gente não é a norma, se a gente é contra a norma, como é que a gente vai fazer? A contra-norma mostrar o que pode ser a norma, né? É só nessa união, porque, enfim, é o mesmo jeito, porque a norma também foi criada por meio de uma união, né? Então, é muito importante. Acho que todos os movimentos, todos os movimentos sociais, eles são pautados nessa união, né? Eu lembro de um projeto social que eu trabalhei, que eu dizia para os moradores de Cortiço, para as lideranças, eu falava, olha, tem que se unir, tem que se unir, tem que se unir. Mas eu via que não era natural. Não é natural. Eles queriam muito, né? Da preguiça, super trabalho, fazer debate, reunião, coletivo, e cada um pensa diferente, enfim. Mas a causa é uma. Quando a causa é uma, aí não tem jeito, tem que fazer isso. Né, que é só nessa união que você vai conseguir avançar, então, trazendo esse outro olhar, né, essa outra questão de valores. De qualquer forma, eu acho que a questão do certo e do errado ela está bem presente ali, junto com a questão da ética e da estética, né, do esporte. Quer dizer, o cara lá é bonitão até, do filme, só que, hello, ele é um estuprador, então ele vira um monstro. Né? Não só para Antônia e para a galera da Antônia, mas para toda a comunidade, para toda a aldeia. Né? Quando ele morre, todo mundo fala, ai, ufa, ainda bem, não quero nem saber quem foi. Né? Então, acho que essa questão da união e da discussão ela é muito importante. Até porque, quando fala minorias, né, a gente pensa o que é uma minoria. Né, o que aparece menos, talvez, ou aquilo que... Enfim, tem uma discussão ampla aí, mas, veja, não é um embate de uma norma contra uma outra norma e vamos ver qual das duas vai ganhar. Né? Se a gente parte do pressuposto que a gente precisa encontrar caminhos, discutir para encontrar novas formas de viver em sociedade... isso tem que ser uma premissa de todo o processo, não é algo que a gente vai... agora nós vamos... Né, não pensa assim, um embate homens versus mulheres. Agora as mulheres vão tomar o poder e vão fazer exatamente as mesmas coisas. Né, assim, né, grosseiramente resumindo. Né, a gente, em todas as causas a gente precisa essa união e a discussão que tem que ser constante. Né, porque a moral ela vai ser constantemente construída, questionada, construída novamente. No próprio filme ele mostra isso. Né? A Antônia, quando chegou, ela não sabia previamente tudo o que ia acontecer. Né? Ela não sabia que a filha dela ia querer ter um filho sem ter um marido. Mas aquilo surgiu. E houve um debate, houve uma discussão. E eu falei, por que não? Então, a posição de diálogo é a posição de partida, mas também é uma posição que a gente tem que adotar em todo momento. Então, esse empoderamento é um pouco isso. É se colocar, é uma forma de se colocar frente à diferença. Não é ter uma fórmula. Então, agora a mulher tem que ser aceita. Não é só isso, não basta isso. É a gente pensar outras formas de sociabilidade possíveis. E, para isso, precisa experimentação, coragem, e, enfim, união, essas coisas todas que dão muito trabalho, mas que também trazem coisas interessantes. Não, é porque, além de vocês duas ali juntas, eu acho que uma coisa que me marcou também, assim, cada um tem uma percepção do filme, cada um com a sua história, vai focar numa parte, ou com as coisas que gosta e tal. E eu acho que
por ter vocês também, uma coisa que me chamou muito, pelo menos me propôs desse jeito, é que respeita muito também as potencialidades, eu acho, das pessoas no filme. Então, assim, aquela pessoa tem aquela potencialidade, vamos deixar ela ser daquele jeito e vamos tirar dela o melhor do que pode ser aquilo. E agora só um comentário que veio de vocês aí, eu não sei porque, sei lá, se vocês puderem falar um pouco, eu acho que foi uma coisa que me chamou a atenção. Acolhe as diferenças, né? Que eu acho que tem essa questão dessa tentativa, né, de universalizar. Quando ela diz, a gente vai sempre construir em debate. Sim, a gente vai sempre construir e acrescentar. E o que nós vamos acrescentar? A gente vai acrescentar o que não está acrescentado. Dificilmente nós vamos mudar a Declaração de Direitos Humanos, feita lá em 1980, sei lá, né? Final de 70 e início dos 80, eu acho, depois da guerra. Dificilmente nós vamos mudar, mas a gente está toda hora colocando uns artigos lá, porque o debate continua sendo gerado, né? Quer dizer, então a gente tem que garantir alguns outros direitos que não foram pensados lá atrás, porque aquela população, enfim, aquele recorte, aquele olhar não estava explicitado, não estava tão claro. E o mundo vai mudando também, né? Hoje a gente tem muito a questão do idoso, quer dizer, poxa, a expectativa de vida um tempo atrás era a pessoa morrer com 50 anos. Né? 60, 50 você já estava assim, ó, capengando. Agora não, a expectativa de vida é 80, né? Quer dizer, 85, vai aumentando. Então, isso também vai mudando, né? Isso também vai contribuindo com a mudança. Com esse... E aí tem que ir sempre acolhendo as diferenças, né? O que são essas diferenças que não tinham sido pensadas antes. Quer dizer, os avanços na medicina, na área da saúde, da nossa área, o que ela permite, o que a gente tem agora. Antes as pessoas não viviam, nascia daquele jeito, morreu, acabou. Agora não, você nasce de um monte de jeito e isso se perpetua. Quer dizer, aí você tem que arrumar forma. Ele vai lidar com o deficiente, vai lidar com a pessoa que está doente, que vai viver daquele jeito, né, que vai passar a vida assim. Hoje já é possível isso, né? Então a gente também tem que pensar nessas coisas, né? Eu acho que essa coisa bem rapidinho aqui, eu fico sempre pensando nessa coisa da diferença, né? Aceitar as diferenças, como assim, tem um grupo que está normal e vai aceitar as diferenças dos outros, né? Somos todos diferentes. Outra coisa, não existem diferenças, somos todos iguais. Assim, perante a lei, alguns são mais iguais do que outros. Existem diferenças, sim, existem. Né? E nós carregamos essas diferenças também. Muitas vezes a gente sofre muito para tentar não ser diferente, né? Nem a gente às vezes aceita algumas diferenças, as quais a gente vive, né? Mas a questão, o desafio é esse, é viver a diferença. Viver a diferença. Não é tolerar, não acho uma palavra muito boa, né? Embora a tolerância seja algo importante, mas não gosto muito dessa palavra, né? Porque sempre tem uma coisa muito, vou tolerar, né? Tipo, tá, pode sentar aí. Mas, né, a gente precisa viver a diferença. E isso é difícil, mas é trabalhoso, não é? Né? Assim, é algo trabalhoso, porque a gente está constantemente em choque se a gente for prestar atenção nessas questões. Né? E também, né, a gente vai construindo, a partir disso, vai construindo algo. Né? Como ali no filme. Né? Eu acho bacana a maneira como ela vai surgindo, as coisas vão surgindo e vão tentando ser resolvidas de um jeito ou de outro, mas, né? Enfim. E tem toda uma cultura, né, que vai separar essas diferenças, que vai proteger, né? É como se a gente não pudesse. Por exemplo, o shopping é um bom exemplo disso, né? No shopping você pode andar no shopping, porque é um ambiente protegido. Enfim, né, você tem essa ideia. Então, ao contrário do encontro, né, da cidade é um lugar super inseguro. Quando a gente, todo dia a gente para no farol, vem lá um papelzinho. Segurança, lazer para toda a família, não é? Saúde, se abre. É sempre o mesmo prédio, tudo igual, bem normatizado. E aí? Vai ter gente diferente lá nesse prédio? Não, né? Provavelmente. Todo mundo muito parecido, talvez. Né? Alguma diferença vai ter, mas não a diversidade da cidade. A cidade é isso. É
é um conglomerado de diversidades, né? E aí, mas não, a gente não quer. Só fica aqui, vai para o condomínio, vai para lá, vai para o shopping, né? Fica andando a cidade vira um lugar de passagem, em vez de virar um lugar de encontro, né? Um lugar de possibilidade. São coisas para a gente ir pensando. Tem muitas coisas para pensar. Mas, enfim, vamos pensar agora em como ir para casa. Pessoal, a gente agradece muito de coração a presença de vocês, tá? Esse projeto, a gente, como a Soraya falou no começo, a gente criou porque a gente gosta de cinema, a gente fez para nós mesmos. Mas nós mesmos no sentido estendido, né? Nós, colegas, alunos, e é muito bom vê-los aqui e a gente poder compartilhar um momento que não vale nada. Se quem quiser certificado pode pedir, viu? Mas a gente não promete nada, tá? Não promete. Prometo um bolo. Quem quiser certificado, pessoal, anota, diz, quero certificado, aí nessa fichinha de avaliação, e aí coloca o e-mail. A gente manda um certificado em PDF. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns. A próxima é em agosto, tema dança. Tá? Bem legal. O Christian da ECA vai ser o... Tá? Então vai ser um tema aí diferente, é uma sequência de curtas. E a Soraya vai fazer uma apresentação de dança no final.